As plataformas de apostas online têm ganhado grande notoriedade no Brasil e seus impactos vão além do individual, atingindo também a família, a economia, o trabalho, as relações sociais, entre outros setores. Dados de um relatório da XP Investimentos, publicado em setembro de 2024, mostram que o mercado de apostas deve movimentar entre 90 bilhões a 130 bilhões de reais em 2024. O estudo revela ainda que, desde 2018, o gasto com apostas online triplicou no orçamento familiar brasileiro, com impacto 5 vezes maior nas classes D e E. Outra pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostra que 63% dos entrevistados tiveram suas rendas comprometidas por causa das apostas. O Banco Central também divulgou que, somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de 3 bilhões em apostas via Pix. Esses exemplos são apenas um pequeno recorte dos efeitos negativos das bets no Brasil. Para falar sobre o tema, convidamos a advogada criminalista Arielle Pacífico e o advogado Ozanam Vilarinho, especialista em direito digital. Vamos abordar as consequências do envolvimento de influências e celebridades, bem como o que existe na lei sobre o mercado que cresce a cada dia mais no país. E eu queria iniciar perguntando a respeito dessa explosão do mercado de apostas online no Brasil, que, de acordo com o IBGE, até 2018 as bets ainda sequer existiam, ou seja, é um fenômeno recente. E aí, doutor Ozanam, mais aqui na sua área, essa explosão do mercado de apostas online tem a ver também com essa inserção das pessoas nesse mundo digital de hoje em que a gente vive? A que o senhor atribui esse crescimento tão rápido dessas apostas online? Seja bem-vindo, doutor. Então, doutor Campelo, na verdade, as apostas esportivas e as apostas cassinos, de um modo geral, eles foram proibidos no Brasil na década de 40. E desde então, eles eram proibidos de funcionar no Brasil. Em 2018, veio uma lei que passou a permitir, apenas de forma online, que empresas exercessem essa atividade. Cassinos online, apostas esportivas, a lei chama de loterias de cotas fixas, que são as bets conhecidas popularmente. Então, a partir de 2018, elas passaram a poder operar no Brasil, isso seguindo uma tendência, digamos que mundial, porque nos outros países esse tipo de empresa, esse tipo de mercado já estava funcionando há um certo tempo. Então, a partir de 2018 passou a ser permitida uma atividade bem lucrativa, né, para os empresários, os proprietários dessas casas de aposta, somado também ao fato da publicidade, atualmente ela atinge um número maior de pessoas, já que por meio dos influenciadores, que a depender do nível do influenciador pode ser até uma publicidade muito barata, então essa divulgação em massa por meio das redes sociais também atrelado a essa lei de 2018 passou a permitir, certamente foi o que causou esse boom do mercado. E tivemos ainda um período da pandemia, né, que talvez tenha corroborado para as pessoas irem às apostas online nesse período de isolamento. E, doutora Arielle, ao tempo que já lhe dou as boas-vindas mais uma vez, a nova lei de apostas, a Lei 14.790 de 2023, ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2025. Então, nós tivemos a lei de 2018 que autorizou os jogos online. A partir de 2025, a nova lei de apostas. O que muda com a regulamentação dessas plataformas de apostas e por que ela é tão importante? Muda muita coisa. A lei exige que essas empresas tenham sede no Brasil, o que dificultava muito até então a fiscalização da atividade dessas empresas, a maioria delas sediadas no exterior, dificulta o trabalho da polícia, dificulta o trabalho do Poder Judiciário, enfim, o que acaba desaguando aí nos prejuízos junto à nossa sociedade. Hoje o Brasil, já existe uma estimativa de que o Brasil ocupa o 3º lugar no mundo no mercado de apostas. Por isso que devemos ter um olhar bem atento quanto a esse tema tão atual e tão preocupante. E quanto qual a relação das bets, até nos bastidores aqui a gente tocou um pouco nesse assunto,
qual a relação das bets com a prática de lavagem de dinheiro? Essa regulamentação, ela vai ser suficiente para conter essa prática ou serão necessários outros mecanismos de controle e fiscalização? Olha, doutor Campelo, todo crime que lucre recurso financeiro ilegal pode originar lavagem de dinheiro. É por isso que lavagem de dinheiro hoje é considerado um crime grave, porque acaba financiando vários outros crimes. Então, nesse viés, eles sempre caminham lado a lado. Não só a lavagem de dinheiro, mas crimes contra a economia popular estão também nesse viés das apostas online, crime contra o consumidor, de organização criminosa, enfim. É todo um arcabouço de personagens ilícitos e de evolução, tanto histórica como evolução legislativa. Para o telespectador entender, sempre todos nós ouvimos muito falar de lavagem de dinheiro. Tem como ser dado algum exemplo de como isso é feito para que o telespectador que não é versado no direito possa entender de fato como é que funciona essa lavagem de dinheiro? A gente sempre fala, é lavagem de dinheiro, é lavagem de dinheiro. Como é que isso ocorre? Popularmente falando, lavar dinheiro é ocultar ou disfarçar a origem ilícita de recurso financeiro, fazendo esse recurso parecer legal, fazer esse recurso ter origem legal. Isso, resumidamente, é lavagem de dinheiro. Então, o apostador, ele utiliza um dinheiro, porque quem quer lavar o dinheiro? É quem é o dono dessas empresas de apostas ou é o apostador? Ou os dois podem fazer a lavagem de dinheiro aí? Muitas vezes pode ser os dois, porque não só quem lava o dinheiro, mas também quem auxilia a alguém lavar, quem facilita alguma empresa lavar o dinheiro. Então, todos esses personagens estarão incorrendo no crime de lavagem de dinheiro. Não só quem lava o dinheiro, mas também quem facilita, quem auxilia, enfim. No último dia 9 de outubro, foi deflagrada no Piauí a segunda fase da Operação Jogo Sujo, onde tivemos 8 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão em desfavor de influenciadores digitais em Teresina, Timon e Caxias do Maranhão. E aí eu pergunto, doutor Zanã, doutor Arielle também, para vocês, quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades e instituições jurídicas no combate aos crimes digitais associados a essas plataformas de apostas? Recentemente, justamente como saiu essa operação, muito se discutiu aqui no Piauí sobre a responsabilidade dos influenciadores que divulgam essas casas de aposta, né? E em âmbito nacional, que já vem se discutindo também há algum tempo, outras operações realizadas em outros estados, existe uma certa cautela na investigação desses influenciadores, porque de fato algumas vezes, de fato, não existe qualquer relação ali, um intento de cometer um crime, de lavar dinheiro, ocultar patrimônio, ocultar uma operação, e esses influenciadores são meros divulgadores dessas casas, né? A partir do momento que o fato da responsabilidade do influenciador ainda não é tão bem definido assim na nossa legislação, não tem uma lei específica que diz que ele é responsável ou não pela publicidade que ele faz na rede social. Mas se a gente puder interpretar com o nosso arcabouço jurídico, com as decisões que vêm sendo tomadas pelos tribunais do Brasil, dá para se entender que o influenciador digital, ele não teria uma responsabilidade, né, num primeiro momento, obviamente cada caso seria analisado, mas ele não teria essa responsabilidade se eventualmente uma empresa ela não entregou o produto que foi prometido, né? Um exemplo seria o que também tomou repercussão nacional, o caso da Virgínia, aquela influenciadora, uma das maiores do Brasil. Ela foi processada por uma
uma seguidora dela, onde a seguidora alega que comprou um celular pela indicação da Virgínia. Ela comprou o celular, mas o celular nunca chegou. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo inocentou, né, e julgou improcedente a ação, dizendo que a Virgínia não teria essa responsabilidade porque ela estava meramente divulgando, ela estava atuando como um meio de propaganda, né? Existem quem defenda esse posicionamento e quem seja contrário, né? Quem é contrário defende que o influenciador ele acaba por entrar na cadeia econômica da relação, né? E no Código de Defesa do Consumidor, todos da cadeia de fornecedores acabam entrando como responsáveis, né? Ainda não existe um posicionamento definitivo, mas essa, né, pelo menos a maioria das decisões que eu já tive conhecimento, que eu tive a oportunidade de ler, elas isentavam essa responsabilidade por ser um mero meio de propaganda. A gente pode até falar mais à frente que, apesar dessas decisões, que não é pacificado o entendimento, existiriam algumas cautelas que esses influenciadores poderiam adotar justamente para evitar, né, essas responsabilidades. Já estamos caminhando para isso, doutor Zanam, porque o governo federal e o CONAR têm estabelecido limitações que elas passarão a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nas quais o influencer ele não poderá divulgar a aposta como se ela fosse renda adicional. O influencer não poderá dar publicidade a uma casa de aposta como se fosse resolver a vida financeira do consumidor. O influencer não poderá utilizar público-alvo, o público infantil. Isso já está se desenhando, tanto por uma iniciativa do governo federal, do CONAR, e da conscientização de todos nós também, enquanto consumidores, enquanto apostadores. Enfim, não só a questão legal, mas a questão de conscientização é muito importante. Por exemplo, um influencer, uma celebridade, uma pessoa famosa, não poderá utilizar daquela propaganda, daquela casa de aposta, daquele jogo online, e fazer o consumidor entender que a vida de luxo que ele tem, que a ascensão pessoal dele se deve por apostas, não poderá mais. Não poderá fazer o apostador entender que aposta é algo socialmente vantajoso, que é um ganho fácil. Então, tudo isso vem se desenhando, essas limitações vêm se desenhando e serão todas colocadas em prática a partir de 1º de janeiro de 2025. No Rio de Janeiro, já vai começar a valer essas limitações. No tocante à publicidade, é bom aqui abrir esse parêntese, no Rio de Janeiro já vai passar a valer a partir desse mês, novembro. As demais regiões do nosso país serão aí fiscalizadas a partir de janeiro do próximo ano. Mas o que estava acontecendo? Muitas empresas estavam aproveitando dessa falta de regramento e exageradamente se utilizando dos influencers, que o maior gargalo, doutor Campelo, é que o influencer, ele ajuda muito na questão da publicidade, no convencimento do consumidor. A publicidade já tem um impacto enorme diante do consumidor. Imagina quando ela está ali sendo feita por uma celebridade, por uma pessoa famosa. Imagina só. E não só isso, o consumidor ele deve ter também um contrapeso. Serão proibidas mensagens automáticas, tipo, clique aqui e o ganho será certo. Esse tipo de mensagem ali logo abaixo daquela publicidade será vedado. E dentre outras limitações e precauções que não só o governo federal, como a legislação também tem tido esse olhar bem criterioso.
É porque a gente tem visto muitos influenciadores nesses joguinhos aí de apostas. A propaganda é justamente eles ganhando, eles fazem ali a aposta e imediatamente ganhando, e olha, ganhei tanto. E aí isso e o pior, estimula as eles não pessoas. deixam claro de que eles estão fazendo uma propaganda. Isso, não deixa claro. Eles deixam parecer que realmente eles estão jogando naquele momento e ganhando naquele exato momento. Mas até complementando, que bem na verdade, esse tipo de publicidade onde você promete um ganho, ele já é proibido, né? Não quer dizer que a partir do início de 2025 é que os influenciadores vão ter que adotar todas as regras do CONAR e também da 14.780 de 2024, né? Como a doutora bem pontuou, na verdade, que essa lei ela se dirige às casas de aposta, né? Então, a partir do momento em que eles contratam um influenciador, é o meio de publicidade, né? Então, também deveria se seguir todas essas normas, que seriam comunicar que é uma publicidade, o público não pode ser direcionado a crianças e adolescentes, menores de 18 anos, conter falsa promessa de ganho. E essa falsa promessa de ganho que se via até, inclusive, na operação que foi realizada no estado de Alagoas, contra aquela empresa, a Blaze, era porque a Blaze ela dava uma conta demo para os influenciadores e os influenciadores entravam nessa conta demo e ali eles começavam ao vivo, às vezes, a jogar e começavam a ganhar, então gerava essa falsa promessa de ganho. Porque a falsa promessa de ganho, ela, no Código de Defesa do Consumidor, artigo, se eu não me engano, me faltou a memória, 3640, algo do tipo, ele já proíbe essa publicidade com falsa perspectiva, falsas premissas, né? Então a lei ela vem para ratificar, né, ainda mais o que a legislação consumerista já previa. Né? Ela vem especificando no âmbito das apostas. No âmbito das apostas, isso, para deixar mais claro. Né? E trazendo específicas penalidades, né? É isso. Penalidades e sanções administrativas no que se refere a instituições, enfim. Vale ressaltar que essa conta demo, ela é bem característica porque a empresa entrega uma conta demo ao influenciador, aquela conta ele vai utilizar, ele só vai ganhar. Isso. Então ele está ali ao vivo, quem está assistindo aquele vídeo só vê ganhos daquele influenciador. Então, ressaltando aqui o significado da conta demo. E acho muito fácil que vai ganhar também. Não é isso? Como as instituições financeiras, como bancos e empresas de pagamento, podem ajudar, se é que podem, né, a controlar e monitorar atividades ilícitas relacionadas às apostas online? Então, como falamos agora há pouco, a Lei 14.780, ela prevê que o Ministério da Economia, ou se não me falha a memória, se é o da Fazenda, e serão os competentes para emitir as regulamentações para a atuação no setor. E eu vejo e fora diversos outros projetos de leis também que estão tramitando no Congresso, que tem esse intuito de resolver, digamos, esse problema social. Só que eu vejo, eu sempre, quando se fala em regulação, eu tenho uma certa cautela, porque existe regulação boa, regulação ruim, né? Tem a regulação exagerada e aquela que é branda demais e que não atinge o seu fim social. Então, a gente tem que analisar com muita cautela e esse clamor, tem que regulamentar o mercado, ele tem que ter também essa certa cautela. Porque, como falado também, no Rio de Janeiro já existe uma legislação para a regulamentação das casas de aposta. De 3 mil empresas que antes atuavam, aproximadamente 100 pediram essa autorização. Ou seja, a gente reduziu consideravelmente o mercado. Né? Dentre as exigências, o pagamento de uma outorga de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, por que não ser... Por que isso? 30 milhões para o caixa do governo. Né? Então, atividade desvinculada, o governo pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Então, por que não esses 30 milhões ser destinado a um caixa da própria empresa, ele tem que ficar uma reserva de capital para garantir o pagamento dos apostadores? Ou por que não reverter esses 30 milhões com um fundo de amparo social, algo do tipo?
né? Então, a regulamentação no primeiro momento, né, a gente está sentindo os efeitos agora, será melhor avaliado no futuro, mas ela já reduziu consideravelmente o mercado, de 3 mil para 100 empresas. Né? Então, e também, a gente também não pode deixar de lado que, apesar do que sai na notícia, é notório, que muitas pessoas têm se endividado por conta das casas de aposta, mas também existe um lado positivo das casas de aposta terem entrado em vigor no Brasil, via de arrecadação de impostos, né? Como também o apoio que essas empresas têm dado para diversos setores esportivos, clubes de futebol, equipes competitivas de todas as modalidades, têm recebido patrocínio de casas de aposta que nunca imaginaram ter. Então, existe um fomento por parte das casas de aposta ao setor esportivo, existe um aumento de arrecadação, né? E talvez esse clamor excessivo pela regulamentação acabe diminuindo o mercado e deixando apenas um monopólio econômico, um grupo econômico de poucas empresas que irão dominar o mercado, né? Obviamente que também a gente não pode viver num oceano totalmente sem uma lei ou algo que pelo menos dê uma segurança tanto para as empresas como para os apostadores. Doutora Arielle, as instituições financeiras, de alguma forma, elas já trabalham também para combater a lavagem de dinheiro, não é isso? Então, nesse quesito das apostas, elas podem ajudar também a controlar, monitorar essas atividades ilícitas relacionadas a essas apostas? Sem dúvida. E são cobradas, doutor Campelo, por isso também, de não só ficarem atentas, mas como também informar o COAF de transações financeiras estranhas, vamos assim dizer. Sim. Essas instituições financeiras, e não só elas, como vários outros setores, setor de joias imobiliárias, setor de produtos de luxo, são setores que também são cobrados a informar ao COAF caso se deparem com uma situação de ilegalidade, suspeita, uma movimentação bancária suspeita. Então, não só as instituições financeiras, em cima delas existe essa cobrança, e existem também punições, sanções previstas, já designadas para a omissão dessas instituições, como também para outros setores que também são bem cobrados e que às vezes a gente tenta empreender numa área e esquece de que você será responsabilizado para se caso você contribua para o crime de lavagem de dinheiro. E quais são as principais lacunas, na opinião de vocês, na legislação atual em relação às apostas online? O que precisa ser atualizado para que o ambiente seja até mais seguro, leis mais rigorosas, ou é uma questão social, educacional? Qual a opinião de vocês sobre isso? Então, eu acho que o fato das casas de aposta estarem causando alguns problemas sociais, a questão dos vícios, endividamento das famílias, o pessoal que recebe o Bolsa Família destinando, né, para apostas esportivas, ele é um problema muito maior e muito mais complexo de ser resolvido do que a promulgação de uma lei, por exemplo. Seria muito mais uma questão educacional da população, de conscientizar desde a infância, que ela tem que ter um cuidado financeiro, uma educação financeira desde a infância mesmo, nas escolas, de conscientização dos vícios que os jogos de azar podem causar, né? Então, acho que é um problema bem mais complexo a ser resolvido bem a longo prazo. A curto prazo, eu entendo que o que a legislação deveria também focar em garantir que aqueles apostadores eles recebam o dinheiro e que, de fato, as empresas não estejam fazendo aquela atividade, oferecendo os serviços de aposta com o intuito ilícito, ocultar patrimônio, ocultar a origem, né, ilícita do dinheiro, que seria, digamos, para garantir que os apostadores recebam. Muito parecido com o que acontece já com as seguradoras, né? Para você ter uma seguradora, para a seguradora, a empresa de seguro, poder funcionar, ela tem que ter um dinheiro em caixa para garantir o pagamento dos seguros em caso de sinistro. As casas de apostas, né, deveriam também ter um valor reservado para garantir o pagamento dos apostadores, né?
questão também de proibir que pessoas façam cadastro no site de aposta, aquelas que têm um certo endividamento, que estão inscritos na dívida ativa da Receita Federal, os que recebem Bolsa Família, porque se presume ali uma hipossuficiência, uma condição, né, de miserabilidade financeira, então a pessoa não poderia nem fazer o cadastro, não poderia fazer o login numa casa de aposta dessa numa situação econômica degradante. Sim. Né? Então, ao meu ver, seriam essas algumas principais medidas que deveriam estar bem claras por meio de uma lei, uma lei ordinária mesmo, que garanta essa proteção da população. Como é que a senhora vê, doutora Arielle, em relação a essa questão de lacuna legislativa no âmbito criminal? Se isso uma lei seria necessária também para suprir, ou se as leis existentes elas já são suficientes no combate a essas apostas ilegais? O direito é muito subjetivo, doutor Campelo, e estamos em crescente evolução legislativa sempre. Não há jurisprudência ainda consolidada. Existe sim jurisprudências aí em vários estados do nosso Brasil que versam sobre esse tema, mas ainda não existe uma consolidação dessa jurisprudência ainda no nosso país. A longo prazo, com certeza, a jurisprudência irá se assentar e tratará de casos concretos com mais especificidade. Eu acredito, doutor Campelo, que vem se construindo um trabalho de precaução, não só por parte do Ministério da Fazenda, que retirou do ar, esse mês de outubro, cerca de 600 sites de aposta. Então, é um caminho de empresas também, empresas sérias que já estão aí no mercado há um certo tempo, começaram a se reformular durante esse processo de transição que a gente vive hoje, transição legislativa. A gente consegue já ver empresas que têm já um certo tempo no mercado se readaptando, fazendo campanhas quanto à questão do vício do consumidor. Sim. E se ajustando aí a essa evolução constante que a gente sempre vive no direito. E eu não tenho dúvidas de que quando a legislação estiver mais encorpada, vigendo e casos concretos surgindo, sem dúvida alguma, a jurisprudência do nosso país estará bem consolidada quanto ao tema. Quais são as implicações legais e desafios da segurança cibernética que o mercado de apostas online enfrenta, considerando a necessidade de proteção dos dados pessoais e financeiros dos usuários em conformidade com a LGPD? Existe essa... tudo isso é muito complexo, né? Porque envolve a Lei Geral de Proteção de Dados, envolve essa questão da segurança cibernética. Como é que o senhor vê toda essa situação? Eu vejo que, com relação à segurança cibernética, a análise de dados, né, a gente está bem servido de legislação. Né? Temos o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, temos uma agência regulamentadora, a ANPD, justamente, que está ali basicamente para gerenciar e legislar também sobre como os dados são tratados. Então, em termos de legislação, a gente estaria bem servido. A dificuldade antes da lei da 14.780 era porque as empresas, elas tinham empresas que operavam no Brasil, mas que não tinham sede no Brasil. Então, até para que você encontrasse ali onde a origem desse recurso, elas tinham contas bancárias em outros países. Então, acredito que dificultava ali um rastreio desses recursos financeiros e também dos próprios dados que ali circulavam. Agora que elas são obrigadas, né, a Anatel ela corta o provedor de internet dessas empresas que não tem sede no Brasil, então fica fora do ar. Então, agora ter esse controle ficou relativamente mais fácil, né? Acredito eu que a Polícia Federal, a Polícia Civil, por meio de operações, tem agora um instrumento mais facilitado para procurar a origem desse dinheiro ou de dados que são desviados de um modo geral, né? E
de fato, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem que ficar bem atenta à questão dos jogos esportivos, das casas de apostas, já que são dados sensíveis ali que são compartilhados, dados financeiros, dados bancários. Então, uma atuação ali um pouco mais incisiva nesse setor de fiscalização, para saber como é que esses dados estão sendo gerenciados, se eles não estão sendo vendidos, compartilhados sem autorização do usuário. Apesar de que normalmente se você fizer o cadastro na casa de apostas, você dá o aceite e que você não lê aquela política de privacidade, enfim. Né, que também é um tema que deveria ser revisto, questão das políticas de privacidade com aquela letra pequenininha, que todo mundo que você aceita, mas também se não aceitar... Se não aceitar, você não faz o cadastro. Não faz o cadastro, mas também você pode pedir a anulação daquela política, porque você disse que é um contrato de adesão, digamos assim. Então, ter uma disposição ali acerca das políticas de privacidade, eu acho que seria bem-vindo também. No próximo dia 11 de novembro, o STF vai realizar uma audiência pública para discutir o impacto das bets. A medida ela foi motivada por uma ação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que pede que o tribunal declare inconstitucional a lei que regulamenta as bets. De acordo com a CNC, a lei incentiva os efeitos maléficos e adversos causados pela prática compulsiva do jogo de apostas online. Como é que vocês avaliam o papel do governo na criação de políticas eficazes para mitigar os riscos do vício em apostas? Acredito que essa última lei, ela foi elaborada assim, meio que às pressas. O doutor Zanano deve concordar também. Mas não impede de isso se alterar, como várias outras leis, à medida que o tempo passa, elas vão se alterando em questões pontuais, à medida que vai surgindo a necessidade, vai se alterando. É porque a CNC tem entendido que a lei ela termina por incentivar as apostas, né? E isso traz os efeitos maléficos e adversos causados por um vício no jogo. Então, esse é o ponto em que que a CNC quer abordar. E aí, por isso que a gente pergunta, né, o papel do governo na criação de políticas que possam ser eficazes para tentar mitigar esses riscos. Eu acho que seria uma medida até mais a longo prazo, medidas de educacionais, campanhas educacionais e não somente para adultos, para jovens também, né, adolescentes que irão, né, ao fazer 18 anos, poderão fazer o cadastro nessas casas de aposta, uma educação financeira, né, também como a lei já tem, tanto a lei como as resoluções do CONAN, elas dispõem, que são aqueles avisos sobre os riscos do vício, né, que não é uma medida de ganho fácil, que não é uma garantia de retorno. É um aviso também até para os próprios influenciadores, que ao divulgarem, né, sempre fazer aquelas ressalvas. Né? Você também tem a chance de perder, isso aqui também pode ser perigoso para você. Se você não tiver o controle emocional financeiro, não jogue. Então, são essas medidas, né, a curto prazo que a lei, eu acredito que implementou, outras poderiam ser adotadas, obviamente com um grupo de estudo mais bem elaboradas, mas principalmente medidas de educação financeira para jovens e adultos. De repente poderiam ser obrigadas essas empresas de apostas a utilizar uma parte dos ganhos com uma iniciativa de educação, né, com uma propaganda que pudesse colaborar para esclarecer a população de que aquilo vicia, que aquilo pode causar um transtorno muito grande financeiro na família e também um transtorno psicológico. Então, nós também tivemos um programa aqui no Ideias em Debate, onde nós tratamos dessas questões psicológicas dos jogos, né, que é um vício como uma droga, e dos malefícios que isso pode trazer. E talvez seja uma ideia, né, das próprias bets, através de uma obrigação do governo, terem que trazer políticas de educação para as pessoas, ou de esclarecimento para as pessoas. De conscientização. Conscientização. Né? Assim como que existe, por exemplo, nos outros setores, por exemplo, o cigarro, né? A carteira de cigarro tem lá fotos,
né, de pessoas que fumaram, as consequências que aquilo causa. Também produtos alimentícios. Agora a gente, quando a também emitiu essa regulação, rico em açúcar, rico em gordura saturada. Sim. Na hora que você vai, agora todo produto, toda embalagem precisa ter. Então, talvez, na hora que você faz o login, uma casa de aposta tem um grande aviso, né? Riscos de perda financeira, enfim, ali um disclaimer, né, social, educativo, conscientizando. Pense 2 vezes antes de apostar. Você quer mesmo apostar 3 vezes, confirme 3 vezes, então, justamente. Acho que era importante fazer isso. E na abertura do programa aqui, eu coloquei que desde 2018, né, o gasto com apostas online triplicou no orçamento familiar brasileiro, com impacto 5 vezes maior nas classes D e E. Pela experiência de vocês, esse dado, ele define o perfil de público mais atingido pelas bets ou não? Ou é a população toda, de todas as classes, que é atingida? Define sim. Eu posso citar o exemplo do jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho, ele atinge uma classe social diferente do que as bets oferecem, por exemplo. Porque o jogo do tigrinho, ele trabalha puramente a sorte. É como se fosse uma máquina de caça-níquel que... Uma sorte entre aspas, né? Uma sorte entre aspas. Sim. E atinge uma população mais periférica, por exemplo. Enquanto que as apostas oferecidas pelas bets são pessoas que já avaliam o jogo, a possibilidade de ganhar ou não. Então, é uma outra classe econômica que consome esse tipo de aposta esportiva. Então, se consegue sim ver hoje o público que consome mais ou menos cada tipo de jogo online oferecido hoje no Brasil. Bom, o nosso programa ele está chegando ao fim e eu passo a palavra aqui para os nossos entrevistados para fazerem as suas considerações finais, e já agradeço o doutor Ozanam, doutor Arielle, pela presença no programa. Acho que foi um debate bastante rico, muito esclarecedor sobre diversos aspectos, especialmente no aspecto jurídico da questão das bets aqui no Brasil, e eu passo a palavra aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite do doutor Campelo, e como uma mensagem final, direcionado principalmente àqueles influenciadores, né? Muita cautela na hora de divulgar um determinado produto, né? Avisos sobre efeitos adversos que aquele produto que está sendo divulgado, produtos em geral, não só as casas de aposta, os efeitos adversos do consumo daquele produto, né? Tenha a cautela se aquela empresa de fato é uma empresa inidônea, uma empresa responsável, né, que tem, de fato, é uma empresa. Às vezes, os influenciadores divulgam supostas empresas que nem CNPJ tem, né, que tem um CNPJ, que é sócio de um CNPJ, que é sócio de outro CNPJ, que é sócio de outro CNPJ. Então, procure saber, de fato, qual é a empresa que você está divulgando. Que, apesar da opinião que eu tenho sobre os influenciadores serem um meio de propaganda e não estarem dentro da cadeia de produção, isso não em todos os casos, obviamente, mas essa premissa que deveria ser adotada, esses cuidados evitam essas ações judiciais, né, um aviso de que aquilo é uma publicidade, né, deixar tanto da forma falada como da forma escrita. Se você está falando, bote a legenda no vídeo, uma descrição, dizendo que alertando que é uma publicidade. Sim. Né? Também procure saber qual é o seu público, né? Quem são a massa dos seus seguidores que mais interagem ali. Então, tentar direcionar as publicidades para somente se o seu público for realmente pessoas capazes, adultas, obviamente, que de fato querem consumir aquilo, né? Então, esses cuidados na hora esses avisos e precauções sempre ajudam a se proteger em eventual processo judicial. Né? Muito obrigado, doutor Ozanam, doutor Arielle. Já agradeço mais uma vez pela presença e aí para as suas considerações finais. É importantíssimo que o consumidor dê uma verificada lá no site do Ministério da Fazenda
e o Ministério da Fazenda publica. É público, está lá uma lista de 200 e poucas marcas, porque cada empresa opera uma, duas, ou vai poder operar até 3 marcas de bets diferentes. Então está lá publicado e acredito que nos próximos anos essa lista vai ficar sendo atualizada pelo Ministério da Fazenda para o consumidor entender se a plataforma que ele está utilizando realmente está regulamentada, foi reconhecida, porque todas essas documentações estão em análise. E essas análises vão se findar no início de 2025, que vão começar a, de fato, saírem todos os resultados das análises dos documentos apresentados por cada empresa dessa. E, além disso, eu queria fazer aqui abrir um parêntese para a Polícia Civil, para os investigadores. Eu, como operadora do direito, tenho visto também muitos casos em que influencers são injustiçados, colocados ali numa figura de indiciado por um rol de crimes muito extensos, enquanto que aquele influencer, claro, talvez tenha contribuído para um único tipo penal, o delegado de polícia competente atribui àquele influencer um universo de tipos penais e ali encaminha para o Poder Judiciário e aquele influencer já chega perante o Poder Judiciário condenado previamente. Que a Polícia Civil tenha esse cuidado, que diante dos indícios, que realmente esses indícios sejam suficientes ao indiciar hoje um influencer digital que aí tem algum contrato com uma empresa como essa. Muito obrigado, agradecemos aqui aos nossos convidados e também à sua audiência em casa. E convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia, e do WhatsApp 86 99911 2111.